Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, super expert nas escolas iniciáticas, e hoje ele vai falar sobre o Templo Cardeal. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeri para que a gente possa conversar nesta tarde fria, afinal é outono, né? Tá aquele vento gelado a beça aqui em São Paulo. E amanhã eu converso com a querida Jaqueline Diniz sobre Cabala, Pessah e aniversário cabalístico, tá bom? Espero vocês aqui amanhã. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre esta tarde e aprendendo, né? Estou pronta aqui para anotar, que eu adoro as aulas dele, são maravilhosas. Peguei um casaco, né? Porque tá frio a beça, vocês não têm noção. Tudo bom, Olá, Ale? tudo bem? Tranquilo? Como é que estou de altura? Excelente, tá Então tá excelente. bom. Graças a Deus. Uma, uma boa e fria tarde para você, Carmen, para os amigos e amigas da Pax, né? Estamos aí, Oh, né? Agora é. ingressando aí em regiões outonais, né? E essas mudanças acabam acontecendo, é inevitável. Mas o verão nem ficou esse ano, os 3 meses que ele havia prometido. Mas as semanas que ele ficou, realmente todo mundo foi para o forno, né? Porque Torrou, esse sol que estava, é. todo mundo. Ele compensou nos dias, ele não ficou nos meses, mas ele. Eu vou carregar bem os dias, né? Para não se esquecerem de mim, com certeza. É, pois é, Pô, muito bom, muito mas bom. legal. Tô feliz, adoro os seus temas, ó. Tô prontíssima para Maravilha, anotar tudo e aprender muito. muito bom. Então, quando eu bolei esse tema, o templo cardeal, né? É interessante porque por essas duas palavras já dá para a gente imaginar que a gente vai falar hoje sobre a orientação dos pontos cardeais, principalmente nos templos, mas principalmente no templo cristão, para a gente Tá. entender como existem coisas interessantes em igrejas, catedrais, mosteiros e até mesmo, né, capelas, né, Sim. sendo evidentemente templos menores, mas todos têm que seguir uma padronização muito tradicional, muito séria de orientação cardeal, até para que se gere a egrégora apropriada nesses locais, até para que se gerem as energias apropriadas nesses locais. E eu te mandei, Sim. Carmen, duas fotos, mandei agora também. Hoje foi de Ah, surpresa, bom, eu falei, porque mandei agora. Acho que tem 5 minutos, né, é, que eu te mandei, mas eu fica desliguei o tranquilo. celular 4h30, não tinha nada seu. Isso, Aí né? eu precisei ir lá dar um hello nos cachorros, porque a lua cheia nem chegou ainda, só dia 5. Mas começaram a se alvoroçar lá. Eu falei, meu Deus, não vai poder estar essa zoeira durante a entrevista, né? Com Por isso que eu certeza. atrasei, Não, sorry. fica Tô tranquila. ligando aqui, tô Eu também ligando. tive pastores alemães. Eu entendo bem como é que os bichos reagem à lua. Você pode ficar Né? tranquila que a gente entende. Mas fica tranquilinha, né? Vai ligando teu arcano com calma. Quando for a Aqui, hora, aí eu peço para ti, você me ajuda nisso. Eu vou fazer uma pequena introdução. Hoje eu fiz umas anotações aqui, Carmen, que você tá. sabe que servem de minha âncora, que o tema é apaixonante. Se deixar, nós vamos embora até às 8, 10 da noite, né? E não tem como fazer, né? É interessante a gente pensar o seguinte: a orientação cardeal de um templo tem a ver com a visão que os antigos tinham da sacralização do mundo e do espaço. Então, os povos antigos, para eles, o mundo era sagrado, a natureza era sagrada e, consequentemente, certos espaços na natureza eram sagrados. Claro. Tem até uma história muito interessante, Carmen. Pode falar. Oi. A minha bateria tá 20%, God. Eu não tô com o negócio de carregar aqui embaixo. Não, fica Eu tranquila. posso mostrar as imagens? Não, olha, 20% Você quer que eu desligo e ligo de novo depois? deixa como ele está agora, que ele vai resistir. Porque ele vai entrar em módulo stand-by e aí ele não vai gastar a bateria. Pode ficar tranquila. Deixa eu Né? ligar? Bom, vamos por segurança mostrar agora. A gente é prevenido, É, né?
Porque se a história aqui é FIFA, eu não Mostrar. entendo nada desse assunto de É. internet. Eu continuo sem saber o número desse celular, Ó, mas aliás, essa nenhum imagem deles. que a Carmen está mostrando, né, aquela parte semicircular, que eu vou falar daqui a pouquinho, se chama de ábside. Existe em todas as catedrais essa forma. Então, a planta baixa é assim, né? Essa parte semicircular, onde fica o altar central, é ábside. Eu já vou explicar o que é isso. E ela tem uma segunda imagem que ela vai mostrar uma cúpula, né? Também Maravilhoso. semicírculo. Isso que fica justamente, né? No término daquela parte baixa que a gente acabou de mostrar na planta que passou aí agora. Né? Então, pronto. E aí, agora deixa no stand-by, Carmen. Se ele não apagar, a gente mostra de novo na hora, mas pelo menos já mostramos. Tá aí o registro Tá. para ficar gravado. Ah, é ótimo. Eu vou desligar, viu? Porque eu sou meia teimosa. Porque Tá depois bom. eu preciso. Fica Não sei, tranquilo. eu não me conformo que eu não trouxe o negocinho para carregar, mas it's ok. Não, Bom, tudo. vamos lá. Então, essa orientação tem uma história curiosa. Houve uma época em que os celtas chegaram a enfrentar os romanos e até a invadir algumas cidades romanas. E tem um momento em que, numa dessas campanhas, os druidas, né, que eles eram o cerne da civilização celta, aqueles sábios, aqueles bardos, aqueles magos, muitos eram druidas, né? Quando eles invadiram uma cidade romana, um desses druidas, ele olhava para a cidade invadida, né, aquele comandante celta, né, com as pinturas no corpo, com o elmo, lá, a espada, começou a olhar para o druida e perguntou para ele: por que você ri? Aí ele apontou para um templo romano e ele falou assim: mas esses romanos são muito engraçados, não vai caber naquela casa quadrada. Aí o céu, por que não vai caber? Como é que eles vão guardar o sagrado naquele templo? Porque os druidas tinham essa ideia do contato no sagrado, na natureza, nos bosques, nas Ah, montanhas, para o mar. sim, a céu Stone, aberto. É. Stonehenge, que você conhece muito bem, Sim, adoro. eles usaram, né, a gente sabe que tem contato dos celtas lá, dos druidas lá, durante muito tempo. E aquilo ali, cara, é um santuário aberto na natureza, Sim, construído de uma tal maneira, e ninguém sabe quem construiu aquilo, mas é é. fato que em alguns momentos do ano, quando você tem aí solstícios, né, seja de É. inverno, de verão, o sol se coloca diretamente, exatamente no meio daquelas pedras, e milhares de pessoas vão ver, né, esse Exato. festival que ocorre em Stonehenge, né? E você já esteve lá, você sabe a força que aquilo emana, a força que aquilo tem, né? Maravilhoso. Então, isso dá para a gente entender essa ideia de sacralização. Então, para os antigos, o mundo era sacralizado, a natureza era sagrada e os espaços também tinham que ser sagrados. É Claro. muito interessante que a orientação sagrada na arte de construir para as grandes civilizações antigas e iniciadas era um ponto capital. Então, quando você vê egípcios, assírios, fenícios, romanos, gregos, todas essas civilizações, elas construíam de acordo com orientações cardeais precisas, muitas vezes abaixo do curso astronômico de certas estrelas e constelações, principalmente locais destinados ao culto, porque eles acreditavam que se eles não fizessem de acordo com essas Sim, orientações, não haveria a possibilidade da abertura de certos vórtices, certos portais e também, como eu já falei, a geração de egrégora. Agora, por que os modernos, Carmen, os modernos somos nós, né? Por que os modernos desconhecem isso? Porque é fato que, ao longo dos milhares de anos, houve um distanciamento do gênero humano, da natureza, um sim, distanciamento do cosmos,
um distanciamento do sagrado. E quando Sim. ocorre esse distanciamento, isso começa a se refletir até na maneira que o homem constrói. Às vezes Sim. você tem coisa hoje em dia até bonita, até moderna, mas quando você entra lá dentro, em questão energética, você não sente a mesma coisa do que quando você ingressa numa pirâmide ou numa catedral antiga, aonde até hoje você, simples fato de entrar num local desses, você já sente, Sim. opa, mesmo que você não seja da É fé, verdade. eu É estou num verdade. local É verdade. diferenciado, né? Então é bem É por aí, verdade. né? E é interessante porque esta orientação cardeal sagrada, ela era parte fundamental do rito, olha a palavra, Carmen, o rito de, de construção e fundação de igrejas, mosteiros e catedrais. E também de cidades. Havia um rito que ele era utilizado quando se iniciava a construção, quando depois se fundava uma igreja, uma catedral, um mosteiro até uma cidade. Tem perdão, um quadro, né, famoso, um quadro, de quando lá se dá o colocar da primeira pedra fundamental Fundamental. lá em Washington. Então você vê o George Washington, você vê os oficiais dele, todos com trajes maçônicos, e estão consagrando esta pedra. E toda a Washington, ela foi construída abaixo de estrelas, constelações muito precisas, porque a maçonaria, e todos eram maçons, lida com essa construção sacralizada, lida com essa geometria sagrada. Então, se você pega o mapa de Washington, você vê onde estão os prédios principais, pega uma caneta e começa a fazer um liga-pontos, você vai encontrar pentagramas, você vai encontrar cruzes, você vai encontrar triângulos, e tudo isso tem a ver como eles levavam a sério, até na edificação de cidades, esta maneira de orientar cardealmente de acordo com o que eles consideravam sagrados, e o que era sagrado vinha da natureza e vinha do cosmos, e eles seguiam essas orientações. Então, é um verdadeiro rito, né? Agora, vamos falar das igrejas tradicionais. Então, vamos lá. A igreja, a catedral, o mosteiro, tradicionalmente, tem que ser orientada do oeste para o leste. E, obviamente, o transepto norte-sul. Então, a planta dela é uma cruz perfeita. Então, a cabeça está no leste, os pés estão no oeste e os braços abertos, né? Um está ao norte, o outro está ao sul. É muito interessante porque quando a gente pensa, Carmen, e você conhece esse assunto, na roda de cura do xamanismo, é um círculo e tem 4 pontos, né? Que são as 4 direções sagradas. E eu estava pensando uma coisa semana passada, que em cada direção, nessa roda de cura xamânica, existe um animal do poder, né? Animais muito emblemáticos, né? Como a águia, como o touro, né? Aqueles animais do xamanismo que você conhece muito bem, né? E eu falei, engraçado, a roda da cura xamânica e os seus 4 animais. Aí na Igreja Católica nós temos a Bíblia, que é o nosso livro da lei, e os 4 evangelhos, eles são representados por 4 animais também.
Então, olha que Ah, é? interessante a relação, né? A gente até já falou aqui os evangelhos que são simbolizados pelo leão, pela águia, pelo touro e pelo homem. E aí, quando você vê a roda da cura xamânica, também tem 4 animais, um em cada posição. Então, Que você legal. vê que a forma pode ser diferente, mas a Claro, essência, nós estamos falando de uma mesma coisa. Porque, claro, é a mesma. basicamente, templo é isso, Carmen. É um É, círculo com uma cruz que divide claro, esse círculo. Isso é a claro, planta na Wicca. E claro. sim, agora na Pax nós temos o Wicca, né? Os Wiccans se reúnem dentro de um círculo. E nesse círculo nós estabelecemos também 4 direções. Cada direção ligada a um elemento, ligada a um tipo de divindade, porque orientação cardeal, construção é isso, é um círculo com uma cruz no meio, né? Sim, E a igreja, claro, claro. ela expande, né, um pouco esse significado, porque nós temos este eixo, né? Começa no oeste, na porta de entrada, e vai até o leste. E o leste, Carmen, lá está a imagem que você mostrou aqui mais cedo. Aquele ponto ao leste se chama, agora você vai anotar a palavra, ábside. Eu vou traduzir. A de Fala aí. amor, Ah, B de bola, S de sopa, I de isso, D de dado, E de elefante. tá. Então, Absurdo. é, Tá. agora eu fiz aqui a minha colinha, né? O que significa essa palavra? A origem vem do grego ápices, vem do latim abscis ou absides. É um termo arquitetônico. Então, é um termo da arquitetura que se refere, isso aí, ó, Carmen mostrando. Isso, Essa eu até seguro, parte redonda, isso, até segura um pouquinho para mim, Carmen, por gentileza, claro. que se refere à ala de um edifício normalmente religioso que se projeta para fora de forma semicilíndrica ou poliédrica, e na qual o remate superior é geralmente uma semicúpula, aquela cúpula linda que você mostrou também, né? Já Ou vai abóbada. aqui. Isso, ou abóbada. Nas igrejas, este anexo é aberto para o interior, em direção à Capela Mor, que está no leste, né, seguindo o eixo da nave. Claro. Então, tudo é baseado nisso. Oeste para o leste. Nós temos isso em igrejas mais tradicionais, em catedrais mais tradicionais. Agora, Uhum. essa ideia, engraçado, mas por que no leste a cúpula, muitas vezes em algumas catedrais e igrejas, Carmen, quando você olha no leste, tem altares lindos, não é só uma cúpula, não, tem uma cúpula maior e tem cúpulas menores. E lá também, É, perdão, lá também fica o coro, né, também se situa nas mais tradicionais no leste, sim. e o altar principal. Agora, da onde que isso vem? Por que os cristãos orientam a igreja dessa maneira? Hiparco é o nome, né, de um dos primeiros membros de grupos judaicos cristãos. Hiparco, ele é um dos primeiros gnósticos, aqueles cristãos que praticavam o chamado cristianismo esotérico, primitivo, mais puro, por assim dizer, antes mesmo, né, da formação do que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica Apostólica Romana. E Parco, ele tinha na casa dele uma sala preparada para orações. E no Legal. leste da sala, ele pintou uma cruz e todo dia ele orava diante dessa cruz 7 vezes. Então, Olha, esta ideia de que o mais sacro, o mais sagrado está no leste é muito antiga. É claro. muito antiga. E se você for ver,
antes mesmo de Hiparco e desses primeiros gnósticos cristãos, se você for ver egípcios e outros povos antes dos egípcios, o ponto onde o sol nasce, o ponto onde o sol levanta, é considerado extremamente sagrado, né? Sim. Mas a gente tem isso nos primeiros cristãos. Eu tenho uns textos aqui que eu selecionei para a gente ver a importância desta orientação leste, orientação oriente, né? Então, olha que interessante o que diz Orígenes sobre isso. Orígenes escreveu no seu Tratado da Oração: uma vez que há 4 pontos cardeais, o norte, o sul, o ocidente e o oriente, quem não reconhecerá desde logo que o oriente manifesta evidentemente que devemos orar para esse lado, que é o símbolo da alma que contempla o nascer da verdadeira luz. Então, a verdadeira luz nasce no Oriente e quando nos voltamos, colocamos nossa alma para contemplar a luz que vem do leste. Né? Até esse termo, a luz que vem do leste, é um termo rosacruciano também. Né? Santo Agostinho já fala o seguinte: quando nos conservamos de pé para orar, voltamos para o Oriente, lugar de onde surge o sol. Então, Agostinho também falava da importância desta oração voltada para o Oriente. E tem muita gente boa que comenta, né? Tem até profecias bíblicas, Zacarias cita Oriente, e tem um trecho aqui interessante no Evangelho de São Mateus: como o relâmpago que parte do Oriente ilumina em seguida até o Ocidente, assim será o advento do Filho do Homem, que no caso é o Mestre Jesus o Cristo. Então a gente tem bastante motivos, né, para considerar, semana é Semana Santa, né? Silvia, querida, beijo para você. Ela tem um espaço lindo que se chama Fruto da Vida, lá na Fradique Coutinho, com vários atendimentos de segunda a sexta. Entrem lá no Instagram, Fruto da Vida, para que vocês participem. Beijo, Silvia. Ótima Semana Santa. Feliz Páscoa para toda a família. Adorei o seu tema de hoje, porque você está falando sobre o sagrado na Semana Santa. Tudo a ver, né? E eu adoro, sabe o quê? A nossa telepatia. Porque olha o próximo parágrafo aqui. No final da noite de Páscoa. A telepatia nossa... Eu estou antenada, até me arrepiei aqui, adorei, muito bom. Raio e 7º raio. Eu falo, a gente está junto desde a 30 anos de trabalho e amizade. No final da noite de Páscoa, após o término da vigília, quando os raios de sol, na manhã, adentravam pelos vitrais das igrejas e catedrais, isso tinha um efeito sobrenatural sobre os fiéis. Porque eles viam naqueles raios a ressurreição do querido e bem-amado Mestre Jesus o Cristo, que trazia para eles a renovação da fé e a possibilidade de reparação, de regeneração. O impressionante é que eu estava já com a cabeça no parágrafo aqui e a Carmen fala: não, porque é bom você falar disso, porque vamos lá, Páscoa. É lógico, você está falando sobre cúpula, igreja. Eu adoro igreja, adoro altar. Todos os trabalhos que a gente faz de peregrinação ao redor da Mãe Terra, tem igreja, tem templo, tem ruína, tem céu aberto, tem vários países que a gente reza só a céu aberto. Enfim, é onde Saint Germain quer. Mas tudo a ver, né? Porque é importante a gente estar reverenciando o sagrado e lembrando que Jesus não veio para mostrar a crucificação nem a dor, né? Ele veio para mostrar o amor incondicional, a fraternidade, a verdade e a luz, né?
E como você viu, Carmen, tanto é que eu concordo com isso, você vê essa cruz templária atrás de mim, né? Com Sim, 4 braços iguais e não tem ninguém crucificado nela. E nós estamos falando de Jesus, luz do Oriente, claro, Jesus, luz da vida, né? Que é isso que, na verdade, é a grande mensagem, é o que ele passa como a luz do mundo, claro, né? Então, é bem. E claro, tem alguns mistérios no que ele fala também, né? Quando ele claro. diz assim, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos que entender que isso tem relação. Aí tem uma pegadinha, com todo o respeito da palavra pegadinha, aí tem uma pegadinha teosófica, porque isso é uma menção ao nosso santo ser crístico. Sim, Se você ativa a presença eu sou, se você entra em comunhão com o teu santo ser crístico, ele é a porta para que você possa acessar o Deus do seu coração, da sua compreensão, sim, Deus emanador, né? Seja lá o nome que você dê, né? sim, Então, tem umas coisas maravilhosas aqui. Antigamente, nas igrejas e catedrais mais tradicionais, ainda hoje, nas tradicionais, o coro fica no leste, onde está o altar principal, o local onde brilha o sol da justiça, né? Então, tudo está lá no oriente, está lá no leste. O sol da justiça, que é Cristo, cuja luz ilumina todo ser que nasce neste mundo. Então é muito interessante que os batismos, Carmen, também alguns ocorrem no leste, né? Porque sim, a criança ela recebe esta claro. luz, né? Sendo levada para lá. Agora tem algo curioso. Se no leste nós temos todo esse aspecto de luz e no oeste, bom, no oeste nós temos as portas que dão acesso ao interior da igreja, do mosteiro, da catedral, ao interior dos templos, por assim dizer. Normalmente a porta fica no oeste. E o oeste é curioso, porque é o local do poente, é onde se dá o ocaso do sol. Então, a luz, evidentemente, é menor. Em alguns momentos é inexistente, né? Mas o oeste, ele representa o mundo profano, ou ainda, em visões mais antigas, o país dos mortos. Olha que interessante, Carmen, né? Como lá no Egito não tem a cidade dos mortos e a cidade dos Sim, vivos, né? sim, É bem interessante para a gente ver de sim, onde é que vem esses conceitos, né? sim. Então, quando você olha para o oeste, o que você tem para fora das portas de uma igreja, de uma catedral? Você tem, normalmente, as cidades. Sejam pequenas ou grandes, temos as cidades. E como Sim. as pessoas andam pelas ruas? As pessoas parecem, bom, hoje em dia andam com a cabeça baixa, né? Num zigue-zague, num ritmo frenético, numa correria. Quando você para e você olha as pessoas andando, você tem a impressão que os passos estão meio perdidos. Sim, É como se as pessoas andassem meio sem rumo. É como se os passos se perderam. Quando a pessoa vai ingressar numa igreja, ela tem que ordenar a maneira de caminhar. Então, o Ocidente também representa, para fora das portas, um local onde os passos se perderam. Quando eu cruzo a porta ocidental, eu preciso orientar a minha caminhada. E eu preciso orientar por quê? Agora que vai começar as grandes magias, né? sim, Entrar pela porta oeste e avançar em direção ao santuário mor, que está no leste, é equivalente a uma jornada, é equivalente a uma peregrinação.
Então, Olha, que legal. é uma jornada em direção à luz. Porque no Ocidente, com o ocaso, a luz se extinguiu. Sim. Quando a luz se apaga, é desejo do gênero humano ir em busca da luz. Então ele vai do Ocidente para o Oriente, onde lá nasce o sol da justiça, o Cristo, que é a luz do mundo. Claro. Então, ele caminhando, nós temos a jornada em direção à luz, uma marcha sacra, um caminho sagrado que representa a via da salvação, que conduz, a via da salvação, que conduz ao Oriente, e lá é a terra dos vivos, em oposição à terra dos mortos, que está no Ocidente. Lá no Oriente é a cidade dos santos, onde brilha para sempre o sol divino. É lindo esse significado, né? É lindo mesmo. Agora, Pois é. agora é interessante, ninguém entra numa igreja ou numa catedral correndo, né? Algumas coisas que eu já expliquei aqui, por exemplo, quando você vai na igreja falando com todos os amigos e amigas da Pax, normalmente a porta principal, a central, está fechada, porque ela só se abre em dias santos. Então você entra pela porta menor à esquerda ou pela porta menor à direita? É uma questão. Quem entra pela porta da esquerda e senta-se nos bancos à esquerda, naquele dia, mesmo que não tenha consciência, vai ter uma compreensão mais racional da liturgia. Quem entra pela porta à direita e senta-se nos bancos à direita, naquele dia vai ter uma compreensão mais emocional, mais subjetiva, intuitiva da teologia. Sabe por quê, Carmen? Por causa dos hemisférios do nosso cérebro, né? Olha, então, aonde a gente senta, né? Se a pessoa senta de um lado, ela é mais racional. Ela quer entender tudo nos mínimos detalhes, bem explicadinho. Aí o padre lá lê a Bíblia, a pessoa pega a Bíblia também, já confere na hora o trecho que o padre está lendo. Agora, se a pessoa senta no outro lado, o lado do nosso hemisfério, que é mais intuitivo, é aquela pessoa que às vezes fecha os olhos, é aquela pessoa que ela canta e ela utiliza aquele canto como um mantra. Então, direita ou esquerda, onde você senta na igreja, isso indica o tipo de orientação que você está procurando naquele dia. Uma orientação mais racional ou mais intuitiva, mais mística, por assim dizer, né? E também, você entrou na igreja. Antes de sentar, na minha época, a gente entrava e a gente ajoelhava, a gente tocava um dos joelhos no chão. Por que isso? Contato com o primeiro elemento, a terra. Quando eu toco o meu joelho no chão, é para captar energia telúrica, né? Depois eu levanto e aí eu vou, e aí eu vou me sentar, né? Então, aí eu já contactei o primeiro elemento, a terra. Eu estou num ambiente que tem incenso. Então, eu estou trabalhando com o elemento ar, que é o segundo elemento. Eu estou num ambiente que tem velas. E quando eu acendo uma vela, antes de sair da igreja, vou lá, compro a minha vela e eu acendo, eu estou trabalhando com o elemento fogo. Sim. E na saída, próximo do Ocidente, eu me lembro, aqui em Santo André, na igreja que fiz a primeira comunhão, próximo do Ocidente, tem aqueles recipientes com água benta. Então, você molha o dedo e você está trabalhando com o elemento água. Os 4 elementos dentro da igreja, né? Então, é interessante que a água fica no Ocidente, os
incensos, o elemento ar, vem do leste. No sul, você vê bastante velas às vezes acesas, o sul, que é o sol do meio-dia, né? E às vezes algumas partes de ofertas, material, moedas, elemento terra, você tem do lado norte, em algumas construções mais antigas de catedrais. Quer dizer, é tudo pensado. Nada, ninguém pega, vamos construir por acaso. Não, né? Não existe o É, acaso na construção sagrada. E eu vou aproveitar agora tá para bom. tomar uma aguinha. Né? Vai lá. Eu adoro quando você compartilha esse seu maravilhoso conhecimento. Amanhã eu estou aqui com a querida Jaqueline Diniz, que ela vai falar sobre Cabala, Ano Novo Cabalístico e sobre o Pessá para o judaísmo, às 5 horas da tarde, certo? Muito bom. Então, se a gente falou, Carmen, do eixo oeste a leste, essa via da salvação, falei, eu tenho certeza que a Carmen vai adorar esse termo, via da salvação, Dia da porque salvação, é. é, O que eu achei legal é você mencionar que a pessoa que faz a jornada dentro da igreja equivale a uma peregrinação espiritual. perfeito. Eu achei maravilhoso. É. Pelo seguinte, é Semana Santa. Eu me lembro que no começo lá da minha mediunidade, há 40 anos, uns 35 anos atrás, há 41, né, que eu estou recebendo o plano espiritual, toda a quaresma, cada domingo eu ia numa igreja diferente aqui. Porque o Mestre Saint Germain pedia para não só assistir à missa, como rezar pelas pessoas e tal. E eu achei bárbaro você falar sobre se locomover, né, do oeste para o leste, que é justamente a jornada. E quando a gente faz viagens a locais sagrados, há 35 anos, sempre a gente tem um dia que acorda 4 da manhã, 3h30, para ver o nascer do sol. E o pôr do sol a gente vê quase todo dia em algum lugar. Porque eu amo o sol. Eu amo. Eu já falei isso inúmeras vezes, né? Mas olha aí, fica a dica, família Pax. Semana Santa, vai numa igreja, o Mosteiro São Bento, a igreja lá é maravilhosa, eu adoro. E tem tantas outras incríveis aqui, né? No Brasil e no mundo, né? Sim. E aí a pessoa pode ver ao vivo, né, indo no Mosteiro de São É, Bento, na Catedral da Sé, vai ver o que é o ábside, o que nós estamos falando aqui. A pessoa vai poder conferir ao vivo, né? E aí é. o eixo oeste-leste, mas aí nós temos no transepto o eixo norte-sul, que aí são outras histórias. Nós temos o setentrião, que é o norte, e nós temos Uhum, o meridião, ou meridiano, que é o sul. Então, esse setentrião, o polo norte, né, o setentrião, o ponto cardial norte, nós temos o rigoroso inverno, e no uhum. meridião ou meridiano, que é a outra extremidade desse eixo no sul, nós vamos ter a força do sol do meio-dia. E também temos as regiões que ficam no sul, né? Então é muito Claro. interessante porque esse eixo horizontal que representa os braços, né, do Mestre Jesus, o Cristo abertos, aí o que a gente entende? Espera um pouco. Então, se eu tenho um eixo vertical leste-oeste e eu tenho agora o eixo horizontal norte-sul, o que está acontecendo dentro da igreja? A celebração de dois equinócios, o equinócio da primavera, que ocorre no leste, o equinócio do outono, que ocorre no oeste. Eu estou tendo o solstício de inverno, que ocorre no ponto cardial norte, e eu estou tendo o solstício de verão, que ocorre no ponto cardial sul. Olha quanta coisa, se você souber olhar uma igreja, uma catedral, um mosteiro de maneira contemplativa, com calma, de maneira correta, você vai descobrindo muita coisa. É, Acabamos é de colocar verdade. agora até os solstícios e os equinócios, né? E eu quero aproveitar que eu sei que a gente vai entrar agora num assunto que a Carmen adora e ela vai falar um pouquinho também. E a gente tem 15 minutos. Além de pontos cardeais,
além de 4 elementos, além do sol divino e eterno que brilha no leste, de tudo que falamos até agora, a importância de construir de maneira sacra, seguindo a geometria sagrada. Sabe uma coisa, Carmen? Templos, lojas maçônicas, nós também construímos dessa maneira. Quando um grupo de irmãos tem a oportunidade de comprar um terreno e erguer sua loja, né, da base até lá, né, os andares superiores, nenhum trabalho começa de construção sem que o grão-mestre venha e faça a sagração da pedra fundamental. Depois Lindo. que essa pedra é ritualizada e ela é enterrada naquele solo, o que torna, né, o solo sagrado, aí Sim. a construção pode começar, né? Então essas coisas são muito antigas. Agora, tem muitos mistérios na igreja, na catedral. Muitas igrejas e catedrais, na Idade Média, foram construídas em locais onde outrora religiões anteriores, cultos anteriores relativos à antiga religião se reuniam. Agora, muitas dessas igrejas e catedrais foram construídas com ouro templário. E os templários tinham comunicação com as guildas de construtores medievais, que eram várias. Você tinha a guilda de marceneiro, guilda de tecelães, que faziam roupas de santo, panos de altar, guilda de vidroeiros, que eram aqueles que forjavam vidros, né, e vitrais maravilhosos, e a guilda dos pedreiros, que em francês, pedreiro, você fala maçom. E é interessante que os templários e também alguns membros de guildas de construtores não perseguiam credos diferentes e até antigos, diferentes do cristianismo. Em contato com esses credos antigos e praticantes que agora tinham que se esconder por causa da perseguição, né? Eles às vezes pediam, olha, sabemos que vocês vão construir um templo no nosso antigo local de culto. Então, se vocês puderem levar lá para dentro, na arte da construção, alguns elementos, a gente se sentiria menos atingido, porque antigamente esse local de culto era nosso, né? E foi, né? Realmente, você sabe, na Idade Média, a igreja vinha e passava por cima mesmo. Foi uma época um pouco complicada. Então, quando você entra em igrejas, catedrais, que tem muitas colunas, essas colunas representam, sabe o quê? Árvores que outrora haviam naquela floresta. Então, algumas colunas até têm ramagens, né? Agora, tem um símbolo que existe em igrejas bem antigas e catedrais bem tradicionais, que é o famoso labirinto. E nós temos aí o labirinto da Pax, né? Eu queria até que a Carmen falasse um pouquinho do labirinto, cara, de que catedral ele vem, a inspiração, por gentileza. Então, o labirinto que nós temos é a réplica do labirinto da Catedral de Chartres, na França. A Catedral de Chartres fez o labirinto em 1231 para as pessoas que não tinham tempo nem dinheiro a fazer a peregrinação até Terra Santa. Eles trilhavam o labirinto como uma forma de renovar os seus votos com Deus, com a consciência crística e fazer a sua introspecção, né? Nós tivemos em Creta, na Grécia, no Palácio de Knossos, que foi o primeiro modelo de labirinto que está numa parede, inclusive, que é tipo uma espiral. Agora, esse da Catedral de Chartres, o nosso, da Pax, foi o primeiro da América Latina. Nós inauguramos em 19 de março de 97, ou 96, sei lá. E é muito forte, realmente, a energia. Eu adoro. Tem também o Oráculo de Delfos, que a gente também teve, que não deixa de ser um labirinto. Saint Germain adora essas energias do passado e do presente, né? O que eu fico contente, porque existe toda uma egrégora, tem toda uma sintonia, né? Sim, sim, com certeza. É interessante
que nas minhas pesquisas, né, dos construtores, né, maçônicas e Sim. templárias, quando a gente vê os primeiros labirintos que fizeram nas primeiras igrejas na Europa, os labirintos nas catedrais maiores, eles ficam bem no centro, no transepto, no encontro, né, desse eixo dessa cruz formada leste, oeste, norte, sul. Às vezes, bem próximo do centro, você tem o labirinto lá no centro. Mas no início, eles faziam o labirinto na entrada da igreja, das mais antigas. Agora, por que eles colocavam logo na entrada? É interessante. Era uma maneira de evitar com que o mal entrasse naquele local. Porque Olha se o mal só. tentasse passar pela porta, ele se perderia naquele labirinto. E tentando Olha só. sair, ele seria diluído pelas forças da luz. Que E como ótimo. algumas igrejas mais antigas, alguns mosteiros mais antigos na Europa, faziam rituais de exorcismos muito fortes, eles Aham. também pensavam, quando nós tiramos o mal de alguém, esse mal ao tentar fugir e passar pela porta para sair lá para fora, não correrá o Aham. risco dele pegar outra pessoa lá fora não, porque ele vai ficar preso no labirinto e ele vai se perder. Então, o labirinto ele Aham. funcionava como um escudo, né, também, né, para a construção sagrada, que também era defendida por gárgulas, né? Aquelas gárgulas que ficam olhando, são guardiões também, guardiãs, né? Então, quando você entra no labirinto, é o que a Carmen falou, é perfeito. É como se você estivesse numa peregrinação, peregrinação a Jerusalém, peregrinação a Roma, peregrinação a Santiago de Compostela, mas acima de tudo, quando você chegar no centro do labirinto, você chegou aonde? No centro do coração crístico. Sim. E isto, para os martinistas, é muito importante. Porque o filósofo desconhecido Louis-Claude de Saint-Martin, ele dizia, a única iniciação que eu reconheço é aquela que se dá no coração do gênero humano. É Olha lá só. que está a verdadeira iniciação que nós devemos buscar. Então, quando você chega no centro do labirinto, é como se você adentrasse ao seu coração, aonde você se prostra com a alma de joelhos diante do divino reparador e regenerador dos mundos e dos homens, que é o venerável Mestre Jesus o Cristo, a fim de que ele te renove. Então, se a gente entender, e eu já tive o prazer de algumas vezes andar pelo labirinto da Pax, a energia, quem puder ir até a Pax, fazer a experiência, vocês não têm ideia. E fazer com calma, passo após passo. E é uma coisa curiosa, mas o labirinto, quando Teseu entrou na Grécia para enfrentar o Minotauro, ele não corria o risco até de vencer o Minotauro, mas ficar perdido? Não, porque antes de entrar, ele recebeu o fio de Ariadne. Ele prendeu o fio na entrada e ele foi desenrolando o fio pelos corredores e depois ele pôde voltar. Então, na verdade, nós entramos no labirinto para nos reencontrar, não para Mas nos perder. Nós entramos no labirinto para reencontrar o fio da meada. Porque no labirinto, como você não pode ficar correndo dentro de um, como você tem que andar rapidinho, se você quiser encontrar o caminho correto, isso reorganiza as tuas ideias. E com as ideias reorganizadas, você pega o seu minotauro interior, porque todo mundo tem um minotaurinho dentro de si, e você coloca ele no devido lugar, né? Você vai lá, coloca ele no lugar, acalma o bichinho, né? Ele fica lá quietinho, e você sai
do labirinto reorganizado. Então, na Sim. verdade, nós entramos no labirinto para nos encontrar, não É, para nos perder. E é uma outra adorei. lição que essa orientação sagrada ela traz. Porque a pessoa entra numa igreja e ela fala, nossa, mas tem um labirinto aqui no meio? Tem. Para você entender que ninguém vai correndo na via da salvação do oeste para o leste em direção à luz, ninguém vai correndo rapidamente, não. E quem tenta chegar correndo ao sol, como Ícaro, as asas derretem e a pessoa Sim. pode se esborrachar, porque a luz É, é algo que temos que receber de acordo com que a nossa consciência evolui. Daí o é, que é importante cardealmente orientarmos a nossa vida. E é isso aí. claro. Muito legal, adorei. Olha, eu quero só esclarecer, porque várias pessoas escreveram que querem fazer o labirinto. Eu também quero, mas é o seguinte: a Pax antes eram duas casas na Brasília. Nós devolvemos uma em 2012, que era alugada, e a casa da esquina é do meu pai, é da família. Então a gente ficou só com a casa da esquina, que é bastante, são 14 salas. Mas o salão principal tem sido utilizado para outras atividades agora. Então o labirinto é em forma de carpete que a gente abre e fecha. E por enquanto ainda não está marcado, mas eu quero fazer num futuro próximo. Eu preciso esperar só o São Germain. Então não adianta aparecer na Pax e vir andar o labirinto, porque só vai estar disponível nos dias que a gente divulgar que está disponível, tá bom? Porque é um carpete, é um tapete enrolado e ficou bárbaro e é tudo de bom. É outra coisa também que eu até entrei aqui na internet para ver, você falou antes de fazer de construir as catedrais, que eles colocavam a pedra fundamental, faziam oração. Logo no começo, nos anos 80, começo dos anos 90, eu fui num local aqui em São Paulo que eles construíram uma casa de shows e, graças a Deus, está aberta ainda, eu vi, a maior casa de show de São Paulo. E eles colocaram uma pedra fundamental, estava toda a família, antes de construir, eles jogaram moedas de ouro, cunharam o brasão da família para ter toda a energia e fizeram todo um rito ecumênico, eu rezei, várias pessoas rezaram. E olha, eu até fiquei assim emocionada, porque hoje é um dia importante também. A gente está celebrando 38 anos da ata da fundação da Pax, né? O trabalho existe há 41, mas fundado em cartório, de acordo com as leis da Terra, foi 3 de abril de 85. Então, eu me ligo muito em data, eu sou que nem você. Eu adoro essa história que é tudo aquilo que vem dos nossos ancestrais, aquilo que é família tradicional, sabe? Datas específicas, energias específicas. Então, hoje eu me vi lá atrás, agora aqui, você falando das catedrais, que é super importante, realmente. E nessa Semana Santa, a dica fica aí para ir numa igreja e caminhar do oeste para o leste, que você vai estar mexendo nos hemisférios do seu cérebro e fazendo a sua peregrinação. Falei muito. Amanhã estou aqui com a Jaqueline Diniz, vai falar sobre Cabala, Pessá e aniversário cabalístico. Tua mensagem final, hoje, Minha Ale. mensagem 2 final, minutos e meio. 2 minutos e meio. Minha mensagem final é um exercício bem simples nessa Páscoa. Fecha os teus olhos, visualize-se saindo de você e olhando para o teu ser sentado numa cadeira de fora. Aí, imagine no centro do seu peito uma luz se abrindo. Entre nesta luz. Vá caminhando como se você caminhasse por uma catedral. Vá caminhando de oeste a leste, sendo que no leste está o seu coração, pulsando, batendo. E no centro do coração, nesta via cardíaca, vislumbre o Mestre Jesus o Cristo se erguendo, abrindo os braços e te recebendo num abraço de infinita luz, vida e amor. Com certeza, fazendo isto essa semana, você vai se renovar e se renascer. É isso aí. Adorei. Obrigada. Feliz Páscoa de renascimento. Feliz tudo. Beijo. Gratidão. Namastê, família Paz. Obrigadão.